A semana promete. Se não há condições para que tenhamos uma expectativa muito grande com relação a grandes jogos, em matéria de qualidade, futebol bem jogado, né? Isso não dá para esperar mesmo, porque raramente nós temos no Brasil, nessa temporada em especial, equipes praticando um bom futebol. Os jogos, em geral, são muito fracos. Mas há emoção na disputa do Campeonato Brasileiro, com várias equipes ali brigando pelas primeiras posições, a liderança em jogo. O Palmeiras entrou na briga agora em definitivo junto com o São Paulo, o Internacional, o Flamengo, o Grêmio ali se aproximando. Enfim, a emoção, a disputa, ela é muito grande, como também é na Copa do Brasil, no mata-mata, né? Que tem Cruzeiro e Palmeiras quarta-feira em Belo Horizonte, com uma vantagem considerável do time mineiro, porque venceu fora de casa por 1-0. E em São Paulo, o Corinthians recebendo o Flamengo, e aí, em igualdade de condições, em tese, a vantagem corintiana é jogar em seus domínios com o apoio do seu torcedor. Mas é uma semana em que muita coisa vai definir aí, né? O futuro das equipes deve se definir a partir desses jogos, né? O que vai ser do Corinthians a partir de quinta-feira? Se avançar na Copa do Brasil, ótimo. Perspectiva de uma final e, quem sabe, o título do mata-mata nacional. Se for derrotado pelo Flamengo, se for eliminado, vai tentar apenas uma vaga na Libertadores. Será uma reta final de ano um tanto quanto desanimada, insossa, né, para quem nos últimos anos disputou muitos títulos e conquistou muitas vezes taças importantes. No caso do Flamengo, se for eliminado, deveremos ter consequências, né? O Flamengo vive aí à beira de uma crise, em alguns momentos de fato em crise, e se cair na Copa do Brasil para o Corinthians, ainda mais com a disparidade econômica nos elencos, o Flamengo investido pesado, o Corinthians em momento difícil, né? Com um elenco muito mais curto, muito mais enxuto e tecnicamente inferior, evidentemente isso vai deixar sequelas e pode acabar respingando na campanha no Campeonato Brasileiro. Então, para o Flamengo o jogo é importantíssimo também, independentemente de ter duas possibilidades aí de título da Copa do Brasil ou a Série A. No jogo de Belo Horizonte, o Cruzeiro, uma situação também bem curiosa, porque na Libertadores, né, o Boca Juniors tem uma vantagem grande, ganhou por 2-0 na Argentina, ou seja, os times vão se enfrentar na outra semana em Belo Horizonte e a chance de eliminação do Cruzeiro é muito grande. Esse é um fato que tem que ser encarado. E se o time, depois de adquirir vantagem, vencendo o Palmeiras fora de casa por 1-0, for eliminado pela equipe paulista, é claro que isso vai deixar o torcedor cruzeirense muito angustiado, porque brigar pelo título brasileiro, o Cruzeiro não brigou em momento algum. Se estiver fora da Copa do Brasil e já está numa situação delicada na Libertadores, pode em poucos dias, em um pouco mais de uma semana, ou em uma semana, o Cruzeiro se vê, de repente, sem nada, sem nenhuma possibilidade de título no ano de muito investimento, né? Muitas contratações, muita grana foi colocada no elenco. E o Palmeiras está em 3 frentes, né? Numa situação mais difícil na Copa do Brasil. O Cruzeiro adquiriu, como eu já falei, uma vantagem grande, mas está muito bem na Libertadores, porque venceu fora por 2 gols de diferença o Colo-Colo, que não é uma equipe das mais perigosas. Se fizer um jogo seguro, tranquilo, vai passar, vai avançar na Libertadores, né? E agora é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tinha a obrigação de brigar por esse título, tem a obrigação de brigar por esse título com o investimento que é feito no seu elenco. Como outras equipes também têm a obrigação de brigar pelas primeiras posições. Eu coloquei o Flamengo e o Grêmio também como times que têm que apresentar mais do que vem mostrando no conjunto do campeonato. Essa muleta aí de que está disputando 2 competições não cola quando você olha para o brasileiro, vê que é a grande competição do país e tem que ser levada a sério. O Palmeiras se aproximou do líder, está só 1 ponto atrás, pratica um futebol no estilo do Luiz Felipe Scolari, seu técnico. Não é um jogo plástico, não é um jogo moderno, não é um jogo envolvente. As vitórias são arrancadas à força, mas tem muitos camarões, né? Tem muita qualidade, né? No seu elenco, bons jogadores, e nesses jogos em que gira o elenco, deixa caras decisivos no banco de reservas, eles saem muitas vezes para resolver a parada. Foi assim que venceu o Sport, um time muito fraco, que o Palmeiras, na minha visão, até em outras condições, deveria vencer até com mais autoridade, mesmo sendo em Pernambuco. O Sport tem um dos seus mais fracos times dos últimos anos e está numa difícil situação na luta contra o rebaixamento. Vai ter que se esforçar muito para não voltar para a Série B, o time pernambucano. Então, é um momento de emoção. Tem emoção de sobra no futebol brasileiro, o campeonato disputado por várias equipes, os mata-mata, tem a Libertadores, que beleza, a Copa do Brasil, mas o nível técnico muito fraco. Os jogos são muito ruins. Sábado mesmo, o jogo do São Paulo contra o
América foi uma partida muito, muito pobre. O São Paulo, no momento que tomou o gol, não conseguiu apresentar mais nada. Aí o técnico Aguirre coloca 2 centroavantes, vai para tudo ou nada, tentando jogar bola na área. Nem isso conseguiu fazer o São Paulo, diante de quase 50 mil pessoas. O Flamengo fez um bom primeiro tempo contra o Atlético, mas caiu muito no segundo. Venceu, que é importante, mas também não conseguiu ser um time tão convincente como precisa ser. A gente precisa prestar mais atenção um pouco nisso também. Não podemos nos contentar com a emoção que a disputa proporciona, porque há equilíbrio. E também olhar um pouquinho para a qualidade, né? Poxa, tá difícil, gente. Pô, eu estou sinceramente cansado de ver jogo ruim. É muito jogo ruim. Muito jogo ruim. Vários jogos de nível técnico muito baixo. Sabe, as equipes não trabalham, a bola não passa no meio campo, é bola longa, é cruzamento na área, é muito pouco, é muito pouco. Lembrando sempre que o seu time, provavelmente, né, alguns não, que estão em dificuldades financeiras, mas nessa era agora, nesse século, dessa década para cá, na virada dessa última década, os clubes brasileiros passaram a ganhar dinheiro como nunca faturaram nas suas histórias. E contratam jogadores caros para apresentar isso aí que estão mostrando, futebol muito pobre. Eles precisam ser cobrados, é preciso mostrar mais. Emoção vai ter, um campeão vai acontecer em cada competição, alguém vai comemorar. Mas isso não significa que o futebol é bem jogado. E se a gente continuar aceitando isso, cada vez mais, gente, o nível vai cair. O futebol vai ser mais tosco, os técnicos sem gabarito para trabalhar lá fora, e aqui enganando, entre aspas, com um joguinho muito mequetrefe. Então a gente precisa realmente ter um pouco mais de controle de qualidade. Vibrar com as vitórias do seu time, ok, mas depois de cabeça fria, faça uma reflexão. Veja se o seu clube, seu time pelo qual você torce, está jogando tudo que pode, está praticando um bom futebol, está evoluindo, ou se é um jogo fraco tecnicamente, sem repertório, jogando pelo resultado ali, se está vencendo, vamos embora. Isso está levando o futebol brasileiro para um caminho muito ruim, muito ruim. E é preciso um pouco mais de atenção, um olhar mais atento a isso. Valeu, gente. É isso aí. Lembrando que tem linha de passe agora na segunda-feira, às 10 da noite. Nessa semana, linha de passe também na quarta-feira, lá para 20h15 para meia-noite, logo após as partidas das semifinais da Copa do Brasil, entre Corinthians e Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Tá? E no domingo, né? Depois, no outro domingo, linha de passe às 9 da noite, o novo horário do programa dominical, o debate sobre futebol mais importante da televisão esportiva do Brasil. É isso aí. Valeu. Saudações.